pessoal do Futebol Ilimitado, estou aqui direto de Madureira para a gente poder falar um pouco em relação a dois assuntos específicos, para a gente não deixar passar, né? Estava aqui com o meu amigo Wellington Júnior conversando e realmente, um fato extremamente bizarro aconteceu ontem, durante a transmissão da TV Globo, do jogo, deixa eu olhar para a câmera, do jogo entre Vasco e Cruzeiro, jogo que terminou 1-1, empatado. Porém, por boa parte do tempo, as pessoas acreditavam que o jogo tinha terminado com um placar de 2-1. Inclusive, isso viralizou, né? Porque várias pessoas estavam acompanhando a partida pela transmissão da Rede Globo e também, né, do Premier e do Sport TV. Pouco tempo depois, o repórter, né, o Rafael De Angeli, chegou à conclusão, estranhamente, que o gol tinha sido anulado. Após o fim da partida, né, ele chamou o Luiz Roberto, o narrador da Globo, e disse que o gol havia sido anulado. Em vez de ter falado anulou na hora da anulação, de fato, né, que o gol nem havia sido dado, de fato, a bola não foi para o meio do campo, o árbitro André Luiz de Castro, o agente Coulson da arbitragem brasileira, havia sinalizado que ouviria o VAR, né, em relação ao toque de mão do Gabriel Peck numa dividida com o zagueiro Ramon. Ramon esse que empatou o jogo numa tarde muito boa, ruim dos zagueiros, né? Tanto ele quanto o Brock falharam muito, mas que o Fábio conseguiu ali salvar o Cruzeiro em várias oportunidades, só não salvou no gol regular do Nenê e no gol anulado do Daniel Amorim. Isso de passagem bem anulado. Acho que se tiver que falar que um time foi prejudicado, talvez tenha sido o Cruzeiro, com o pênalti não dado, né? O pênalti de Marquinhos Gabriel, marcado no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo, não marcado no comecinho do segundo tempo, né? Mas enfim, falava aqui com o Wellington que talvez a grande falha tenha sido do repórter Rafael De Angeli, porque ele podia ter gritado anulou, né? Mas tem sempre o contraponto. Eu acho que o contraponto é bom para a gente falar aqui nesse vídeo. O que acontece? O repórter da Globo, diferente dos repórteres de rádio, enfim, ele é meio que dupla função, né? Ele às vezes tem a função de dizer o que está acontecendo dentro do campo e de ser também uma espécie de entertainer, né? Apesar de não participar muito da transmissão por questões mercadológicas, enfim, são muitos comerciais na televisão aberta ainda mais, né? O repórter acaba ficando com a função de tabelar quando necessário, inserindo informações, né? E a entrevista de campo, né? É um acúmulo de funções. Agora, com esse período de Covid, tem uma certa questão de distanciamento, então toda uma preparação especial para que a reportagem haja, né? Atue como condutora de uma entrevista pós-jogo. No caso da Globo, né? Tem toda aquela questão de melhor em campo, né? Do craque do jogo e tal. Então, tem que se preparar, pegar o troféu, pegar, né, câmera, buff, tudo aquilo que é necessário para uma entrevista pós-jogo. Então eu acho que o Rafael De Angeli ele foi vítima do próprio cargo ali, né? Porque ele não só tinha que dizer que o gol foi anulado, como tinha que se transferir de um lado do campo para o outro para fazer a entrevista, entregar o troféu, coisa que acabou nem acontecendo. Não sei se vocês repararam, não houve entrega de prêmio, que no caso da transmissão de ontem, que foi para o Rio, Minas e parte da rede, seria para o Nenê, autor do gol do Vasco, né? Enfim, muita coisa aconteceu no final do jogo, acabaram que nem entrevista pós-jogo teve. Então vai a minha meia-culpa, né? Após ter conversado um pouco, eu acho que realmente há uma meia-culpa aqui, porque o Rafael De Angeli ele tem que assumir essas funções. Faço esse vídeo também um pouco em defesa para poder falar aqui que eu acho que tem parcela de culpa? Tem, ele podia ter visto o gol anulado, mas talvez nessa transição, né, de um local do campo para outro, ele tenha se atrapalhado e não visto, né, a anulação do gol. O outro assunto que eu queria adicionar aqui no nosso vídeo é a notícia de que Mano Menezes está livre no mercado. Ele foi demitido do Al Nassr após 12 partidas lá no Oriente Médio. Mano Menezes, que saiu do Brasil uma situação bem feia lá em relação ao Bahia, né? Uma campanha muito ruim e depois uma situação lá de suposto preconceito, suposto racismo dentro do gramado que ele tentou minimizar dentro do campo, enfim. Foi legal a última passagem do Mano Menezes no futebol brasileiro, mas ele evidentemente volta ao radar, né? Volta ao mercado de treinadores brasileiros. E fica aí a minha pergunta, Mano Menezes, ainda tem vaga no
futebol brasileiro? Você gostaria de Mano Menezes no seu clube? Os primeiros vídeos desse canal era justamente Mano Menezes no Palmeiras, e na oportunidade a gente falou que era mais do mesmo, porque o Palmeiras vinha do trabalho do Filipão, muito similar ao estilo de jogo do Mano Menezes, não tem nada a ver com a escola gaúcha, porque o futebol tem várias vertentes, independente da naturalidade de onde nasceu o treinador, onde ele foi formado, seja lá como for. Mas o Mano Menezes tem um estilo muito peculiar de jogo, né? Campeão, deu certo, é um bom estrategista, mas que vem em queda na sua carreira, né? Não conseguiu frutificar no futebol árabe, apesar de ele mesmo já dizer que ele não precisava da grana que o futebol de lá oferece, que ele conseguiu, antes de vir para o Cruzeiro, voltar para o Brasil, uma boa receita, né? Para se manter bem, sem a necessidade de buscar esses polos menos interessantes, digamos assim, na prática do futebol. É elementar que isso é só da boca para fora, né? O profissional precisa trabalhar, precisa de dinheiro, sustentar sua família e sustentar a si mesmo, né? Mas fica a pergunta, Mano Menezes se encaixaria no estilo de jogo do futebol brasileiro atual, mais exigente? Essa questão toda de ter a intensidade, mas ter a posse da bola, fazer o jogo rolar, né? Trabalhar a bola com mais interesse no jogo, enfim, ser ofensivo, principalmente na raiz da palavra, na raiz da questão, o X da questão. Talvez Mano Menezes não seja capaz de entregar isso mais hoje em dia. Essa demissão dele lá no futebol árabe é curiosa, são poucos jogos, né? 12 apenas partidas, eles não são tão confiantes no trabalho como é o futebol europeu. É bem parecido com o Brasil, por sinal, lá, né? Porque lá o Sheik fala, demite, não adianta. Mas fica essa pergunta minha para vocês. Acho que o espaço dele hoje é bem reduzido, a capacidade de mercado dele no Brasil diminuiu bastante, consideravelmente. Eu não contrataria para o meu time, mas seja lá como for, acho que tem mercado, porque bem ou mal é um bom treinador, né? Apesar de suas falhas e seus defeitos, todos os treinadores têm, né? Talvez o estilo dele, o humor dele, né, não seja um dos mais queridos pela imprensa em geral. Fica a questão. Minha opinião é essa, mas você também pode discordar, pois ele vai voltar aí certamente. A gente volta em breve com mais vídeos aqui no canal, mais lives, enfim, e transmissões de futebol. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha para todo mundo, espalha a palavra e a gente se vê na próxima, viu? Valeu!